Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apesar dos maus tratos, o profeta Jeremias, em sua última confissão, ele reconhece a força da palavra divina. Deus não abandonou aquele homem fiel e justo, depois que Jeremias confiou ao Senhor a sua causa. Ele diz: mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. E aí ele vai fazer um pedido e termina cantando ao Senhor, que é Deus, porque Ele salvou um pobre homem das mãos dos maus. O salmista vai na mesma perspectiva do profeta Jeremias, porque o salmo que nós ouvimos é um salmo de confiança. Aquela confiança apoiada no amor do Pai e em seu poder. Das reflexões de Santo Agostinho falando sobre este salmo, ele diz que, abro aspas, invocá-lo não procurando a minha glória, mas a do Senhor. Não no meu coração procurar a glória de Deus e não a glória do homem. No meu coração, onde Deus, Ele habita,
É lá no coração que Deus, Ele ouve a minha voz. E por que Deus ouve a minha voz? Afirma Santo Agostinho. Porque Ele humilhou um homem justo. O Salmo está apontando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a semelhança de Jeremias, mas Jesus Cristo é o justo que salva. Deus que humilhou o justo para a nossa salvação, e nosso Senhor Jesus Cristo, Ele desce à fraqueza do homem. Fecho aspas. A primeira oração que nós rezamos na missa. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as culpas do vosso povo. E na vossa bondade, desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Deus humilhou o justo, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se encarnou, e aqui começa o processo de esvaziamento, aqui começa o processo da humilhação. E Ele vai, nós estamos nos preparando para isso, Ele vai até as últimas consequências da humilhação para a nossa salvação. Os judeus querem uma resposta, uma declaração mais clara. O evangelho que nós ouvimos. Queriam compreender um pouco mais sobre o caráter da missão de Cristo. Por isso, no versículo 24, eles perguntaram a Cristo: se és o Cristo, dize-nos abertamente. Por que o Senhor não nos fala abertamente? Por que o Senhor não se dá a conhecer abertamente se és o Cristo? Aquele que veio para a nossa salvação. Mas os judeus perguntaram e querem uma resposta de Jesus, porque eles não compreenderam a parábola que Jesus contou sobre o bom pastor. Jesus é o bom pastor da humanidade. E por não compreenderem que Ele estava falando de si mesmo, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, eles agora estão exigindo, nós estamos na segunda etapa da resposta que Jesus Ele vai oferecer aos judeus. Mas Ele já tinha oferecido as ações, as boas obras, mas os judeus não acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Se Deus foi tão claro, porque eles, infelizmente, não faziam parte do rebanho de Cristo, não são suas ovelhas. Cristo, como bom pastor, compreende-se a partir de dentro, por meio de suas palavras e gestos, por meio das obras de Cristo. E porque não eram do rebanho de Cristo, eles agora não compreenderam que a vida de Cristo era o seu testemunho, não precisava dizer mais nada. Tão claro quanto o reflexo que Ele era e é do Pai. E os judeus estão perdendo tempo, e Jesus, com muita paciência, vai dizer que Ele, como bom pastor, como Cristo, como Messias, também pode ser compreendido por meio da perseverança na oração. Cristo pode ser compreendido a partir de boas reflexões. Ele se mostra, Ele se dá a conhecer. Nós podemos experimentá-lo, sobretudo a partir da escuta. Quando Jesus ele foi batizado, ouviu-se: este é o meu filho amado, escutai-o. É
pela escuta da palavra que se compreende o Cristo. Também podemos escutar e depois desta escuta partilhar, aquela partilha suficiente para nomear o mistério revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje no Evangelho se proclama Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tem a vida como um processo contínuo. O Cristo que nós experimentamos agora, nesta missa, ele vai iniciar a partir de hoje um processo contínuo dentro dos nossos corações. Ele deseja ser conhecido, por isso ele se dá a conhecer por meio da palavra, se dá a conhecer por meio do pão eucarístico que nós recebemos da Eucaristia. Mas se não compreendemos que ele é o Filho de Deus, que ele é a nossa força, poderosa salvação, o nosso escudo e proteção, e nele nós esperamos, infelizmente nós não o invocaremos. Santo Agostinho, no livro das Confissões, ele fala sobre a palavra invocar. Logo no início ele diz: o que significa invocar? Invocar significa trazer para dentro. Todas as vezes que nós invocamos o nome de Deus, nós estamos trazendo Deus que já habita dentro de nós. É só uma memória. Eu preciso fazer memória quando eu invoco o nome do Senhor. E nesses dias eu tenho rezado assim: Deus, ele precisa ser invocado, nós é que precisamos dele. E quando nós nos voltamos a ele, invocando o nome do Senhor, Deus não nos deve nada. Deus não te deve nada. Fique tranquilo, fique tranquila, ele já fez, já te deu o que deveria dar. Deus não nos deve nada. Mas as nossas orações, perdoe-me, elas são superficiais. A gente sempre se aproxima de Deus precisando de alguma coisa. Não sei vocês, mas parece-me que o tempo todo nós temos a necessidade de alguma coisa. Aí vencemos uma necessidade, surge uma nova, e nós queremos. Vencida aquela, aparece uma segunda, uma terceira, uma quarta. Deus não nos deve nada. Por quê? Ele não tem mais nada a oferecer. Ele já entregou-se na cruz para a nossa salvação, e isso basta. Deus não nos deve absolutamente nada. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.